Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu vou te passar a explicação mais incrível que você já viu sobre índice composto. Talvez tenha ficado alguma dúvida se você assistiu o vídeo anterior, mas se você não viu, aproveita para dar uma olhadinha antes de ver esse vídeo aqui. Pausa ele, abre uma nova janela aí e dá uma olhadinha no vídeo anterior, que eu falei sobre como utilizar índice composto para poder aumentar a velocidade das suas consultas. Mas o porquê de que isso fica mais rápido, muito mais rápido, não ficou tão claro. Então é isso que a gente vai ver hoje. Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, no vídeo anterior eu fiz um índice para essa tabela aqui, ó, que é a tabela playlist item, certo? Então nessa tabela aqui, o que a gente fez? Veio aqui na parte de índices e criou esse cara aqui, ó, playlist item idx3, certo? Que é o id playlist, id, nessa ordem, e a ordem importa. Agora, por que esse índice aqui ficou tão mais rápido do que um índice comum? Porque eu já tinha aqui índice nessa coluna aqui ID e também tinha no ID da playlist de forma individual. Por que através de índice composto ficou tão mais rápido? Então, para poder exemplificar, eu peguei a minha tabela venda item, que segue o mesmo padrão da playlist item, onde ela tem o ID próprio e o ID da tabela mestre, que ela tem menos registros, né? E aí fica mais fácil da gente poder ver. E aí coloquei aqui, ó, numa planilha do LibreOffice, né? Para a gente poder executar essa comparação. Olha só, eu tenho aqui índices no campo ID e tenho no campo ID da venda, porque o ID da venda é MFK. Então, se eu mandar ordenar pelo ID, que já está ordenado aqui, beleza. Então, eu consigo encontrar aqui o ID da venda e aí partir lá para a tabela de venda para poder pegar os outros dados. Se eu fizer uma ordem aqui, ó, de A a Z, ou seja, em ordem crescente, no campo ID da venda, o que vai acontecer? Lembra que eu tenho índice no campo ID. Então, se eu mando ordenar, a primeira coisa que ele me pergunta aqui, ó, é estender a seleção. Por quê? Porque se eu ordenar só essa coluna aqui, o resto bagunça. Então, eu vou mandar estender a seleção. Beleza. Então, agora eu tenho todos os IDs de venda de ordem crescente, certo? E aí, o script anterior, da aula anterior, eu tinha falado sobre o quê? Sobre buscar o maior ID de item, ou seja, o último ID de item inserido para essa venda. Então, se a gente pega aqui a venda número 2, qual é o ID de venda item maior para essa venda número 2 aqui, ó? Então, se a gente delimitar, é esse conjunto de dados. Quem é o maior ID? É esse? Não sei, tem que ver aqui, ó. É esse. Esse aqui já é maior que o primeiro. Esse aqui já é maior que o segundo. Esse aqui já é maior que o terceiro. Esse aqui é maior. Esse aqui é maior. Esse aqui é maior. A gente conseguiu pegar o maior registro aqui nesse cara, certo? Nesse campo. Só que tem um detalhe. O que acontece? Sempre que a gente utiliza a função max ou então first1 em ordem decrescente, o nosso índice avulso vai fazer o quê? Ele vai pegar esse cara aqui, colocar em ordem decrescente, certo? Porque a gente tem esse índice lá também. Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Na tabela a gente tem aqui o ID tanto na forma crescente quanto decrescente. Então, teoricamente, utilizando o max, ele deveria pegar esse índice aqui, certo? Só que ele não pega. Então, se a gente observar aqui, ó, na nossa planilha, estou ordenando essa coluna ID aqui de forma decrescente. Beleza, então estende a seleção. Então vamos lá, depois de ter ordenado, o que acontece? Eu tenho aqui o ID da tabela venda item do maior para o menor. Beleza. Só que aqui eu não tenho garantia de que o ID da venda está ordenado. Por quê? Porque o foco é o campo ID. Então se eu vou vindo para baixo aqui, ó, pode acontecer, dependendo da ordem de inserção, dele ter algum ID de venda aqui fora de ordem, certo? Então, se todas as vendas acontecem em uma máquina só, então beleza, a gente vai ter essa ordenação aqui bem rapidinha. Só que se a gente tem várias máquinas inserindo venda na mesma tabela, o que vai acontecer? Aqui é muito provável de acontecer uma diferença, de, por exemplo, o ID da venda 28370 ter sido encerrada depois do ID da venda final 371. Então, o que acontece? O ID da venda item vai ficar numa ordem diferente do ID da venda. Então, vamos lá, mais um exemplo. Deixa eu pegar lá no início, ó. Aqui a gente tem um exemplo bem claro, olha só. Eu tenho aqui o ID da venda item número 1, certo? Que ele é de uma venda que é a 1872. Depois, a venda 863 foi encerrada, certo? E aí entrou o ID da venda item número 2. Então perceba que aqui, ó, a gente não tem uma ordem, tá tudo bagunçado, certo? Então, quando a gente tem índice simples, a gente ordena só uma coluna e a outra fica bagunçada. Fica na ordem que fica mais fácil para o Firebird, que é a ordem de inserção, certo? Então, que é o plano natural, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? O índice composto, deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para poder voltar
do jeito que estava na forma original, certo? Então, mais uma vez aqui, ó, beleza. Então, estava dessa forma aqui desde o início. O que acontece? O índice composto ele vai ter o comportamento desse cara aqui, ó, de ordenação, onde eu posso colocar 2 ou mais campos aqui para fazer essa ordenação. Então, olha só, aqui no nosso banco de dados, a gente criou esse índice aqui, ó, de forma decrescente. Então, ID playlist e o ID, que é o ID da playlist item. Beleza. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, seria o ID da venda, certo? E o ID da tabela venda item, certo? Então, eu vou colocar os dois de forma decrescente, certo? Para poder respeitar aquilo que a gente utilizou no banco de dados. E aí, vou dar um OK. E aí, vamos ver o resultado que a gente vai ter. Olha só. Aqui no início, a gente tem para cada venda, lembra que a gente ordenou primeiro pela venda para depois ordenar pelo ID. Então, para cada venda, o primeiro registro é sempre o maior, certo? Porque eu coloquei ambos de forma decrescente. Então, para o Firebird encontrar, eu quero a venda número 2. É só ele ir para o final da lista aqui, ó, né? Lá para o finalzinho. E o primeiro registro que ele encontrar, navegando aqui, o primeiro registro que ele encontrar do 2, ele sabe que esse cara aqui já é o maior. E aí ele não precisa procurar os demais registros. Por isso é que fica mais rápido, nesse caso aqui, fazer uma pesquisa com índice composto, certo? Por quê? Porque quando a gente ordena pelas duas colunas, eu preciso fazer uma leitura de um registro só para cada venda. Quantas vendas a gente tem aqui? Tem menos do que venda item? Com certeza tem menos que venda item, certo? Até porque a gente consegue ver que cada venda tem vários itens, beleza? Então, a quantidade de registro da tabela venda é muito menor. Quando a gente utiliza um índice composto, a gente só navega até esse primeiro item aqui, encontra o maior ID de venda item, que era o caso do script do vídeo anterior, e aí, pronto, já resolve, já não precisa fazer mais nada aqui, não precisa ler esses outros. A leitura dos demais itens é desperdício, então o Firebird nem lê mais porque a ordenação já está certa. Uma outra coisa que eu quero te mostrar aqui é no banco de dados mesmo o seguinte, perceba, eu utilizei um índice composto aqui pelo ID da playlist e pelo ID da playlist item, certo? E ele tem aqui uma estatística extremamente boa, olha só. Coisa que se a gente utilizar o ID da playlist para poder filtrar, a estatística é muito menor. Perceba, aqui a gente tem 2 zeros à esquerda, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros à esquerda para daí começar algum valor. É a mesma estatística que tem para o campo ID, certo? Então, a precisão disso daqui fica extremamente boa se a gente utilizar esses dois campos aqui no nosso filtro ou ordenação. Mas Edson, isso daqui vai ser útil para todas as minhas consultas? Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Criação de índice é uma coisa que cada caso é um caso e se você utilizar índice composto em todas as suas consultas, cada consulta vai ter um jeito diferente de fazer a pesquisa, certo? E aí você vai ter que ter muito índice aqui dentro da sua tabela. Então, normalmente, o que eu prefiro, tá? Aí é ponto de vista meu. O que eu prefiro é utilizar índice simples. E aí, caso a pesquisa ainda esteja lenta, daí eu vou partir para o índice composto para poder tentar melhorar, certo? Porque quanto mais índice na sua tabela você tem, mais trabalho o Firebird vai ter de encontrar um índice que seja compatível com o que você está precisando, certo? Então, acaba que demora um pouco mais. Inclusive, o motor do Firebird pode até se confundir no índice que ele vai pegar um que de repente não é o ideal para aquela consulta, porque tem muita opção, certo? Então, quanto menos índice você tiver aqui, melhor. Só que você não tem que economizar também nos índices, certo? Você tem que ter o que é necessário, senão sua consulta vai sofrer lá na frente. Mas Edson, eu utilizo o índice simples, eu utilizo o índice composto e mesmo assim a minha consulta tá lenta. O que pode ser? Cara, na verdade, índice é o primeiro degrauzinho que você precisa cuidar no seu banco de dados para você poder ter performance. Para você poder ter uma consulta extremamente rápida, é um conjunto de coisas, onde você precisa ter um Firebird.conf adequado ao seu hardware, precisa ter índices extremamente precisos para a consulta que você está criando, e o principal de todos, que na verdade esse é o mais complexo, mas é o que mais dá resultado, certo? Ao mesmo tempo que ele é mais complexo, uma vez que você domina, é o que mais te dá resultado positivo, é o jeito que você escreve suas consultas, tá? O jeito que você escreve suas consultas faz total diferença em deixar a consulta rápida ou lenta, certo? Então, não é o índice que vai salvar a sua vida em todas as situações. Não é o Firebird.conf que vai determinar que seu banco de dados sempre vai ser rápido. O jeito que você escreve sempre faz diferença na velocidade que você está buscando, beleza? Então, para você poder aprender mais sobre como escrever consultas da forma correta, eu vou fazer uma análise de um relatório em 3 dias dentro do evento que vai acontecer a partir do dia 4 de abril, certo? Então, vai ser a semana rumo ao 10x,
e essa semana é específica para a gente conseguir pelo menos 10 vezes mais performance. Eu vou mostrar o passo a passo de como é que você consegue isso através de um método que eu tenho de escrita de SQL para que você consiga ter melhoria em todas as suas consultas, beleza? Então, link tá aqui na descrição, é só se inscrever, vai ser online e gratuito, eu vou te passar os scripts que eu criei também no final do evento, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.